gostaria, irmãos, que os irmãos abrissem suas Bíblias. O texto vai aparecer ali. O livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 8, depois Ezequiel 48, versículo 35, a parte B. A cidade que Deus habita. Livro do Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 até o 8. Eu leio na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai encontrar com um noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus entre os seres humanos. Está a morada de Deus entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. Ele mesmo enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles, eles serão meus filhos. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. A cidade que Deus habita. Irmãos, nos anos 90, foi criado um jogo virtual chamado da Cidade Perfeita. O objetivo desse jogo era, quando a pessoa passasse de nível, ele ia fazendo um tipo de cidade perfeita. Oh, glória! Pode deixar os dois aí. Ué? Valeu, Raguinho. Sentido desse jogo, enquanto a pessoa passava de nível, ele ia criando uma cidade perfeita naquele jogo virtual. Uma cidade sem defeitos. Uma cidade utópica. Uma cidade dos sonhos. Uma cidade chamada uma cidade ideal. Um escritor italiano, ele escreveu um livro chamado o seguinte: As Cidades Invisíveis. Isto é, outra utopia. Uma cidade que só cabia na mente do escritor. Ele pegava as cidades do mundo inteiro, de cada lugar do mundo, e colocava aquela cidade como a cidade perfeita. Mas aquela cidade era invisível. Ninguém via esta cidade. Ninguém via esta cidade. Irmãos, utopia é lugar nenhum. É lugar inalcançável. A utopia, ela é um local ideal, perfeito, ou situações ideais, onde tudo é perfeito, harmônico, onde não há problemas.
utopia. Cidade, no nosso caso aqui, uma cidade ideal, utopia. Mas, irmãos, a Bíblia, no texto que eu acabei de ler, de Apocalipse, e no texto lá de Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, Ezequiel estava entre os cativos, numa cidade que não era dele, numa terra que não era dele, num local que não era dele. Foi levado para lá, para o cativeiro babilônico. E lá no meio dos cativos, Deus abriu os céus para ele, mesmo ali naquele lugar. Ali, no meio do rio Quebar, um rio que não era do seu conhecimento, não era da sua vista, rio que não era dado, rio que não era acostumado a ele, Ezequiel. Ele estava no meio dos cativos e ali ele pregou a palavra de Deus em uma cidade que não era dele, assim como Daniel foi levado também para a Babilônia, numa cidade que não era dele, e lá Deus fez Daniel prosperar. Muitas vezes, irmãos, Deus vai nos levar a situações, a locais que não é nosso. Mas lá no final do livro de Ezequiel, quando Deus dá a visão a Ezequiel da recuperação do povo de Israel, do livramento e da reconstrução da cidade de Jerusalém, ele fala o seguinte, o último verso do livro de Ezequiel fala assim: e de agora em diante, o nome desta cidade será o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Quando a gente vê o livro do Apocalipse, João, ele está numa ilha chamada Ilha de Patmos. Quem aqui não quer conhecer uma ilha? Se eu perguntar ao irmão se você quer fazer um cruzeiro, o pastor Júnior depois vai contar essa história depois do cruzeiro, com a cara dessa. Se você quer fazer um cruzeiro, ou se você quer viajar para uma ilha, a gente vai, irmãos, ficar encantado. Quem não quer ir para uma ilha? Só que João foi para uma ilha, e eu vou usar as palavras do pastor Vladimir, porque ele se posicionou diante da palavra de Deus, por causa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele foi levado para a ilha de Patmos, porque pregou o evangelho do Senhor Jesus. Paulo foi para uma ilha chamada Malta, e parou lá naquela ilha chamada Malta, por causa do seu posicionamento em relação ao evangelho. Mas, irmãos, nem Babilônia, cidade onde Daniel cresceu, de adolescente, de jovem para lá, nem no cativeiro, onde Ezequiel ficou, e nem Patmos, é minha e sua cidade. Deus tem uma cidade celestial para mim e para você. E você, amigo que está aqui nesta noite, o Espírito Santo de Deus não quer facilitar a mensagem de Deus para o seu coração. Mas Deus tem uma cidade preparada para você. Ele já preparou esta cidade. E lá no capítulo 1 do livro de Gênesis, no versículo 31, a gente vai lendo, irmãos, do capítulo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a gente vai lendo o capítulo 1 de Gênesis, e vai vendo que tudo quanto Deus fazia, Deus dizia que era o quê? Bom. Deus criava, e Deus, olhando o que ele, irmãos, a gente não tem como dimensionar. Deus olhava para a criação, que coisa boa. A minha mãe fazia comida, e ela falava assim: minha comida é boa. Ela mesma fazia, ela mesma elogiava. Mas olha só, Deus ia fazendo,
Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Eu acabei de criar e estou olhando que isso aqui é bom. E no versículo 31 fala assim: e Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Você sabe o que eu fiz a minha tradução desse versículo? Quando eu leio lá que Jesus chama Deus de Abba Pai, daí vem a palavra o que? Papai. Às vezes os irmãos veem alguém que orando, o pastor Júnior orando, papai, a pastora orando, papai. Maria Eduarda chama Deus de paizinho, papai. Irmãos, quando Deus fala assim, Abba Pai, Jesus fala Abba Pai, Pai, Pai. Quando eu olho para esse texto aqui e vi o Deus que era muito bom, eu chego à seguinte conclusão: quando Deus acabou de fazer toda a sua criação, quando Ele olhou tudo o que Ele fez, Ele olhou, e na minha tradução fala assim: perfeito, perfeito. E viu Deus que tudo o que Ele fez era perfeito, perfeito. Irmãos, um Deus perfeito só pode fazer coisas o quê? Perfeitas. Um Deus santo requer que as coisas que Ele faz, inclusive nós, a sua igreja, sejamos o quê? Santos. Irmãos, o homem cai. Com a queda, Deus expulsa o homem do jardim. Com o pecado, o homem expulsa Deus da sua vida. Coisa terrível. Fizeram uma pergunta a Jesus: Senhor, quem pode se salvar? O que é impossível ao homem, a Deus todas as coisas são possíveis. Irmãos, às vezes eu fico pensando que se para um cristão, para um crente, aquele que já aceitou Jesus, ele se afasta de Deus, ele coloca Deus para o lado de fora da sua vida. Imagine para alguém que ainda não tem o Espírito Santo de Deus dentro do coração, irmãos. Se a gente tem um coração tão duro e não se amolece para o Espírito Santo de Deus, como é que a gente vai querer pregar o Evangelho para outras pessoas para que aceitem Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Irmãos, a cidade que Deus habita, eu aprendo o seguinte: que é novos céus e nova terra. Eu vou pular um bocado de coisa aqui. Primeira lição que eu aprendo: novos céus e nova terra. O verso diz assim: então vi um novo céu e uma nova terra, e o primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu, e o mar já não existe mais. Irmãos, tudo o que Deus faz é novo. Deus não iria fazer uma terra velha. Deus não iria nos colocar numa terra suja, manchada pelo pecado. A terra que Deus vai nos dar, a terra que Deus tem preparado para aqueles que vão ser salvos e são salvos, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, é nova terra, é novos céus, é novo o lugar. Nós estamos pisando num lugar, irmãos, manchado pelo pecado, mas a terra que Deus habita, a terra que Deus vai nos levar, é novo céu e nova terra. E é interessante que no final do verso diz assim: e o mar já não existe. Irmãos, mar na Bíblia quer dizer grandes dificuldades, impedimentos, lugar de empecilho ao homem. É símbolo de turbulência, de separação. Eu não sei
Qual é o mar que você tem enfrentado? Eu não sei qual a dificuldade que você tem enfrentado, mas na cidade que Deus habita, não vai haver mais impossibilidades. Na cidade que Deus habita, não vai haver mais separação. A gente não tem que se preocupar de ficar lembrando do Mar Vermelho. A gente fala assim, eu tenho que atravessar todos os dias, parece que eu tenho que atravessar todos os dias um Mar Vermelho. Não tem Mar Vermelho. Não vai ter Rio Jordão. Não vai ter mais tempestades. O mar já não existe. Segunda coisa que eu aprendo. É interessante, irmãos, que tudo que Deus fala é novo. É novos céus, nova terra. E a segunda coisa que eu aprendo, uma nova cidade e uma nova Jerusalém. Irmãos, a cidade que Deus habita, o lugar que Deus habita, aonde Deus pisa, é nova cidade, é nova Jerusalém. Você sabe que eu aprendo, irmãos, com isso aqui? Que o lugar onde você pisa tem que ser nova cidade, tem que ser nova Jerusalém. A terra onde eu piso tem que ser uma terra mudada. A terra que a igreja pisa tem que ser uma terra diferente. O local onde Deus quer que a igreja pise tem que ser diferente. Se ontem, irmãos, deu nó nessa rua, é porque aqui nesse local tem uma igreja que acredita que Deus tem um novo céu e uma nova terra, tem uma nova cidade e tem uma nova Jerusalém, irmãos, para pregar. E essa semana eu fiquei preocupado, o que nós vamos fazer com todas estas mensagens que nós ouvimos, com todas essas orações que foram ditas aqui durante essa semana, com aquelas pessoas que a gente foi para a rua, orando no meio daquelas pessoas. Irmãos, teve uma noite que eu estava aqui e eu quase desmaiei de tão cansado que eu estava, mas porque eu queria que as pessoas vissem um novo céu e uma nova terra, a nova cidade e a nova Jerusalém para onde nós vamos. Mas parece que a gente está satisfeito com isso aqui, irmãos. Parece que a gente está satisfeito com essa terra aqui. Irmãos, a igreja é responsável. A igreja é responsável pela mensagem de salvação. Por isso que essa semana foi uma semana de guerra. Mas, irmãos, foi uma semana de tantas vitórias. Tantas vitórias. O diabo, ele é um inimigo o quê? Já o quê? Vencido. Vencido. Ele tem tanta raiva da gente, tanta raiva do homem, porque ele estava no céu, ele via o próprio Deus, mas irmãos, ele caiu. O diabo tem ódio da igreja, do crente, porque o crente carrega dentro dele a mensagem, o evangelho, a boa nova de salvação, algo novo que nós temos que levar para as pessoas. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, e ela vinha de Deus, enfeitada, preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Terceira coisa que eu aprendo nessa exposição, irmãos. Que coisa maravilhosa. O próprio Deus habitará com o seu povo. Irmão, isso aqui é lindo demais. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está com seres humanos. Cadê o Elias? Elias não está aí não, né? Mas vai perder. Seguir Jesus é o quê?
É um luxo. Irmãos, o texto diz assim, ó: ouvi uma forte voz que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Isso aqui quer dizer o quê? O Emanuel, o Deus conosco. Eu não vos deixarei órfãos, mandarei um outro eu, disse Jesus. Irmãos, eu tentei ficar arrumando, o pastor falou aqui que não há dicionário, é a cruz. Jesus não é um aperitivo de Deus não, irmãos. Jesus é Deus. E o que Jesus veio mostrar é como que Deus anda na terra. Esse texto aqui, ele foi cumprido quando diz lá em Isaías: e ele será chamado Emanuel, o Deus conosco. E quando lá no Novo Testamento assim diz as Escrituras, e ele será chamado o quê? Ali vem Jesus. Ali está quem? O Emanuel. Quem é aquele ali? É o Deus que se fez carne e está habitando entre nós. O texto diz que o próprio Deus habitará com o seu povo. E é uma coisa muito interessante aqui. Uma forte voz que veio do trono. Quase fiz igual o pastor Roberto agora. Oh, glória a Jesus. Quase, pastor Roberto, quase. Irmãos, minha garganta estava toda ruim. Amigo, você que está aqui, a gente quer proclamar a pulmões livres. Quer proclamar a você o seguinte: que essa voz que vem do trono diz assim: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar conosco, entre nós. E Deus fala assim: e vocês e nós seremos o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o Deus deles. A tradução correta é tabernacular. Lá no livro no Êxodo, a partir do capítulo 25 até o 40 do livro de Êxodo, Deus vai falar sobre o tabernáculo. Se o tabernáculo não fosse importante, Deus não gastaria tanto tempo para falar sobre o tabernáculo. Preste atenção, irmãos. O povo estava no deserto. Deus mandou fazer um tabernáculo. Mas o tabernáculo, ele era desmanchado e depois era levantado novamente. O povo andava no deserto. E o tabernáculo era o lugar onde Deus se manifestava ao povo, no deserto. Talvez você esteja passando por um deserto, mas é no deserto que Deus quer se mostrar a mim e a você. É no deserto. E aqui, irmãos, nessa terra, não vai haver mais tabernáculo, não vai haver mais lugar de sacrifício, não vai haver mais o santo dos santos, porque Jesus morreu, e Ele ressuscitou, e Ele nos deu livre acesso ao tabernáculo, quer dizer, a presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo. Amém? Eu aprendo aqui também, irmãos, que morte e dor serão vencidas. Morte e dor serão vencidas. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. E eu preciso ler esse texto aqui. Preciso. Isaías 25, 6 a 9 diz assim. O contexto desse verso de Apocalipse está aqui. Olha como diz o texto: no Monte Sião, o Senhor Todo-Poderoso vai dar um banquete para todos os povos do mundo.
nele haverá as melhores comidas e os vinhos mais finos, e ali ele acabará com a nuvem de tristeza, de choro, que cobre todas as nações. O Senhor acabará para sempre com a morte, ele enxugará as lágrimas dos olhos de todos, e fará desaparecer do mundo inteiro a vergonha que o seu povo está passando. O Senhor falou, naquele dia, todos dirão, ele é o nosso Deus, nós pusemos a nossa esperança nele, e ele nos salvou, ele é o Senhor, e nós confiamos nele. Vamos cantar e nos alegrar, porque ele nos socorreu. Deixa o texto falar. A outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que a gente vai experimentar da própria palavra viva. Olha o que o texto diz. Aquele que estava sentado no trono disse, agora faço o quê? Nova todas as... Irmãos, com Deus não tem coisa velha. Não tem. Eu recebi um áudio muito interessante de um pastor, ele brigando com a sua... Brigando no sentido, irmãos, ele estava amando a sua igreja. Há pessoas, irmão, e ele disse o seguinte, você coloca roupas velhas da sua infância na sua vida. Você traz uma camisa lá, velha. Você coloca sapatos velhos. Você trouxe lá da sua infância. Esse sapatinho aqui é tão bonitinho, tão legalzinho. Ah, aquela camisa é tão legal. Mas você coloca essa roupa. Ele trouxe isso, irmãos, para o nosso mundo espiritual. Por que tantas pessoas dentro da igreja, agora deixa eu abrir um pouco, por que tantas pessoas dentro da igreja estão tentando colocar um sapato que não cabe mais, uma roupa que não cabe mais? Irmão, se o culto demora mais 5 minutos, as pessoas ficam reclamando. Termina aqui a celebração, as pessoas, irmão, é muito assim, incômodo. A gente já chegou aqui, encontrou o ar-condicionado ligado, as cadeiras todas postas no lugar, nem sei quem fez isso, a água está aqui, e a gente vem para a igreja, curte isso tudo, e às vezes a gente nem dá o dízimo, a gente ainda quer reclamar, irmãos. Irmãos, isso vai acabar, irmãos, porque Deus quer uma nova igreja, Deus quer uma nova mentalidade, Deus quer que a gente, irmãos, enxergue que nós precisamos cumprir o novo de Deus. Um domingo desses, feriado, eu estava lá em Rio Bonito, o pastor pregou aqui sobre nós recebermos o novo de Deus. Eu fui abrir ali só para ver a introdução que eu vi depois, eu fiquei a mensagem, ouvindo aquela mensagem. Eu liguei para o pastor desesperado, falei, pastor, eu não sou crente. Você colocou a gente numa situação difícil. Irmãos, as pessoas estão querendo coisas velhas. Irmãos, a gente tem que experimentar da própria palavra viva. Nós precisamos ser uma igreja que as pessoas olhem para essa igreja e esse ambiente seja um ambiente, irmãos, propício para que vidas se convertam, mesmo sem nós dizermos uma só palavra. Você crê nisso, meu irmão? Que ontem pessoas entraram, colocaram os seus pés aqui nesse lugar, e aquelas pessoas vão voltar, porque Deus habita aqui dentro dessa igreja, e dentro aqui dessa cidade. Eu aprendo outra coisa aqui, que nós vamos experimentar das promessas de Deus. A palavra diz, tudo está feito. Nunca mais teremos sede. Outra coisa que eu aprendo nessa exposição do texto é que Deus nos dará uma herança e nos chamará de filhos. Que coisa! Além de Deus nos dar uma herança, Ele nos chamará de filhos. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o seu Deus e eles serão os meus filhos. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus,
e nós o somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o é, nós o veremos. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. São filhos de Deus. E eu vou para a última exposição do texto. Irmãos, Deus tem uma terra que lá do capítulo 2 até o capítulo 20 de Apocalipse, essa terra estava totalmente corrompida e dominada pelo mal. Dominada pelo mal. Quando Paulo escreve que nós não temos que lutar contra carne e sangue, é porque há uma luta, há uma guerra, que Deus é tão maravilhoso, que Deus é tão poderoso, que Deus não nos deixa enxergar essa guerra. Por maior que a gente tenha percepção espiritual, por maior, irmãos, que a gente creia e batalhe essa guerra, o diabo, irmãos, que é um inimigo vencido, derrotado, ele não consegue manchar a glória de Deus. E Deus vem, irmãos, lá do capítulo 2 até o capítulo 20 de Apocalipse, recriando, fazendo nova todas as coisas. E quando chega no capítulo 21, o João fala assim: e vi novos céus e novas terras. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que a graça de Deus nos livrou da condenação do pecado e da morte. A graça de Deus nos livrou da condenação, do pecado e da morte. O texto diz assim: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago de fogo, onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. E nesse desespero, irmãos, Paulo escreve o capítulo 7. É porque o tempo é muito curto para a gente. Se você ler a carta de Paulo aos Romanos, Paulo vem explicando, Paulo vem fazendo algumas perguntas que diremos, pois, será que é isso? E Paulo chega assim o seguinte: permaneceremos, pois, no pecado, diz Paulo? De modo nenhum. E quando Paulo entra no capítulo 7, parece que Paulo entra em crise, mas porque Paulo está olhando para dentro dele. E quando Paulo olha para dentro dele, Paulo vê tudo aquilo que o capítulo 7 fala: o que eu quero fazer, eu não consigo, mas aquilo que eu não quero, minha carne está levando para lá. Aí Paulo fala assim, irmãos, lá no capítulo 7, versículo 24: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Eu já ouvi alguém pregar, irmão, dizendo assim: irmãos, graças a Deus que a Bíblia, ela é completa. Se Paulo para aqui, irmãos, Paulo iria levar eu e você, amigo, a um desespero. Mas Paulo diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo fala assim: eu estava perdido, eu sou miserável, quem pode me livrar do corpo desta morte? Mas Paulo fala: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí Paulo fala assim: olha, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da lei da morte. Nós estávamos condenados à segunda morte, ao lago de fogo. Amigo, eu gostaria de dizer a você nesta noite
que se você não aceitar essa graça de Jesus Cristo, você não vai poder ser livre do pecado, do poder do pecado e do poder da morte. A cidade que Deus habita, Ele te convida para morar nessa cidade. Irmãos, eu vou para lá, irmãos. Não por minha causa, porque a gente é igual o último verso do capítulo 7, versículo 24. Somos miseráveis, irmãos. Miserável homem que nós somos. Mas Paulo fala assim: graças a Deus por Jesus. A pergunta do Espírito Santo de Deus para sua vida é a seguinte: o que você está fazendo com sua vida? A cidade que Deus habita é nova cidade. Paulo fala assim: aquele que está em Cristo é nova criatura. Se você falou que está em Jesus, mas vive uma vida que não é uma vida coerente à vida de Jesus, você está perdido. Se você está na igreja, e se você leva nome que senta na cadeira da igreja, mas se você não deixou Deus recriá-lo, você está perdido. Infelizmente. Mas se você é salvo, se você não quer experimentar a segunda morte, mas se você quer ressuscitar e viver eternamente com Jesus, você precisa entregar a sua vida a Cristo Jesus. Fica de pé, irmãos, por favor.